Olá, estamos começando mais um programa É Justo. Hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho. Convidamos a advogada trabalhista, doutora Samantha Berdaglioli, que vai nos dar algumas explicações a respeito deste assunto. Doutora Samantha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que te agradeço. Doutora Samantha, vamos falar de um assunto que a gente ouve muito na mídia, que é a questão do adicional de insalubridade. O que significa isso para o trabalhador? O adicional de insalubridade é uma verba que é paga para o trabalhador que se submete a alguma condição de risco. O que significa submeter a uma condição de risco? São pessoas que trabalham em atividades específicas que prejudicam a saúde. Então, quais são essas atividades? São inúmeras. São atividades que nem mesmo nós podemos... Não existe uma lista enumerativa de atividades. Basta uma exposição a um agente nocivo. Esse agente nocivo pode ser um ruído, pode ser um agente biológico, pode ser uma temperatura muito elevada. No caso de pessoas que estão expostas ao fogo ou a explosivos, esse adicional de insalubridade tem outro nome, tem o nome de adicional de periculosidade. E o adicional de insalubridade, depois de agosto de 2008, com uma súmula que foi editada pelo tribunal, passou a incidir do jeitinho que a legislação escreveu sobre ele. O adicional de insalubridade ele tem uma variação de percentual sobre o salário mínimo. Então, ele pode chegar a um máximo de 40% do salário mínimo. Tem que estar presente no lerite dessas pessoas que se submetem a condições especiais de trabalho. E ele dá um acréscimo considerável no salário da pessoa mensal. Mas é importante a gente ressaltar que as pessoas elas ficam presas muito no adicional de periculosidade ou de insalubridade. E elas esquecem que uma pessoa que está trabalhando numa condição avessa de trabalho, que está prejudicando sua saúde, em tese, tem um benefício também de uma aposentadoria com tempo reduzido. Pouca gente fala nisso, né? Pouca gente fala nisso. Só pensa na reclamação trabalhista, Exatamente. Não pensa na questão previdenciária. Não pensa na questão previdenciária, de averbar esses direitos trabalhistas conseguidos na justiça ou fora deles, junto ao INSS. Isso é uma coisa muito importante, porque uma pessoa que se submete a condições de trabalho insalubre ou perigoso, ela tem uma aposentadoria de 25 anos de serviço. O que acontece muito? Acontece muito, né? Acontece muito com quem trabalha em usina, com quem trabalha na roça, como a gente chamava antigamente a lavoura, o rurícola de quem trabalha na roça, quem trabalha em hospitais, que está submetido a risco biológico, quem trabalha em posto de gasolina. Então, são profissionais que estão trabalhando numa categoria diferenciada. Poxa, muito interessante. Então, quer dizer, o que fizer mal para o trabalhador, isso é condicionado como um trabalho insalubre. Exatamente. E daí, portanto, além das consequências trabalhistas, eu tenho uma consequência previdenciária. O direito do trabalho e o direito previdenciário são direitos que estão intimamente ligados. Mas para que ele consiga ir para a aposentadoria, como que ele vai comprovar isso junto ao INSS? As empresas, elas têm um documento que chama PPP. É um perfil previdenciário psiográfico. Esse perfil vai falar o que a pessoa faz dentro da firma. Tá. Mas tem atividades em si que já denotam que a pessoa trabalha em risco, prejudicando a sua saúde, lesando a sua saúde. Aqueles maquinários que as pessoas vê. Sim, ruído muito ouvido, alto. Né? Se o equipamento de proteção não for apto para neutralizar aquele barulho, ele vai ter direito, além desse adicional de insalubridade, a uma aposentadoria reduzida. A pessoa que trabalha dentro do hospital, um enfermeiro. Não existe um enfermeiro que não coloca a mão num paciente. Quando um paciente, por exemplo, de emergência, chega no hospital, ninguém sabe o que ele tem. Ferida aberta, com sangramento. Ninguém sabe. Né? A mesma coisa, as pessoas olham muito a aparência das outras pessoas, mas ninguém sabe, por trás de uma aparência saudável, se a pessoa realmente é uma pessoa saudável. E o enfermeiro que vai ter contato com essa pessoa vai sofrer um risco biológico. A aposentadoria dele é uma aposentadoria privilegiada. Ela é obtida com 25 anos de serviço. Apesar do órgão responsável por conceder essa aposentadoria, na maioria dos casos não concede mais a aposentadoria especial, porque ele tem um rol de atividades que desde 94 ele classifica como se não fossem mais atividades especiais que gerariam essa aposentadoria com um tempo reduzido. A aposentadoria especial é uma coisa legal porque a pessoa não precisa ter idade. Olha. Para se aposentar. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que começa a trabalhar aos 20 anos, aí ela trabalha 25 anos e está aposentada.
Desde entendeu? que tenha tido essa... Desde que tenha essa condição. Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um frentista de posto de gasolina. Poucos trabalhadores sabem disso, né, doutora? Poucos trabalhadores. Um cortador de cana. Quem trabalha em porto? Quem trabalha em porto. Correto. A questão da periculosidade e insalubridade caminham juntas, né? Sim. Às vezes é até difícil na prática distinguir o que é insalubre e o que é perigoso. Mas para a questão trabalhista não tem diferença, monetariamente falando. Tem, a diferença é muito grande. Grande. E na prática a gente consegue distinguir o que é insalubridade e periculosidade, porque a periculosidade ela é limitada. São só 2 fatores que ensejam pagamento adicional, que é se a pessoa está sob risco de fogo ou explosivo. Tá. Gás, essas coisas, gás Exatamente, de cozinha, né? exatamente. Então explodiu periculosidade. Todas as outras atividades que podem ser nocivas, insalubridade. Entendi. A insalubridade vai até 40% do salário mínimo. A periculosidade já incide sobre o salário real do trabalhador. Entendi. Então, financeiramente, a periculosidade é mais vantajosa. Mais vantajosa. Tá? E o funcionário quer mandar embora ou sair da empresa. Quanto tempo ele tem para reclamar esse direito que não lhe foi concedido ou não lhe foi pago? Nossa, essa pergunta foi ótima. Foi ótima, porque a gente esquece também de informar a população quanto tempo ela tem para exercitar o direito dela. A partir da Constituição de 1988, o trabalhador que foi demitido, mesmo que ele tenha trabalhado sem registro, ele tem 2 anos para reclamar na justiça os direitos do contrato de trabalho. E ele pode reclamar somente os últimos 5 anos trabalhados. Então há uma limitação, exatamente, com exceção do FGTS, mas a exceção ela existe para confirmar a regra, que aí você pode reclamar do contrato inteiro. É trintenário o FGTS, tem 30 anos para reclamar. Agora, o contrato de trabalho em si, 2 anos. Passou 2 anos, não pode mais reclamar, tá prescrito. Doutor, outro assunto muito interessante, a gente escuta o pessoal com dúvidas, né? A questão do ticket. Como é que funciona hoje para o trabalhador? Como que é o direito do trabalhador esse ticket de refeição? Você sabe que quem recebe o ticket acha que já está sendo muito beneficiado porque tem a possibilidade de comer com aquele dinheiro, né? Só que o que a maioria das empresas fazem? Elas providenciam esse ticket para o trabalhador, mas o ticket não está escrito no holerite. Então ela não recebe esse vale alimentação, o reflexo dele nas férias, no 13º, no fundo de garantia e na aposentadoria. É pago, é cumprido, mas não incorpora a questão do salário. Não incorpora para todos os fins. E o ticket ele tem que estar escrito no holerite da pessoa quanto daquele valor está destinado à alimentação. Ele não pode ser uma verba destacada. Existem muitas ações na justiça pleiteando essa incorporação do ticket no holerite. E são ações procedentes, são ações que vingam e que têm que ser executadas, porque isso também dá diferença na aposentadoria. E principalmente também para incluir na verba rescisória, né? Exatamente. Quando foi mandado embora alguma coisa ou pediu a dispensa, eu vou ter um reflexo dessa verba não inserida lá dentro, né? Todos os reflexos. Isso varia. Se você acreditar, já dá uma variação de 30% no valor do salário e da aposentadoria a mais. Nossa, 1/3 a mais do salário. 1/3. Às vezes a pessoa não dá atenção, né? Que pensa algo, é pouco valor, não vou atrás disso. Não vou. Os funcionários do Estado, eles têm muito esse problema. Porque eles recebiam um ticket do Estado, que depois se transformou numa verba que chama Prêmio de Incentivo, PIN, e esse ticket não era incorporado no salário deles. Eles recebiam um cartão magnético e gastavam nesse cartão o valor que o Estado dava. E esse valor não vinha no holerite. Eles tinham o privilégio de ter aposentadorias especiais, no caso de servidores de hospitais, com um valor defasado porque não contou o ticket. Nossa, eu tenho visto ultimamente também algumas empresas, em vez de dar o ticket, têm oferecido a refeição para o funcionário. É possível isso? É possível. A empresa pode oferecer a refeição, só que o funcionário não é obrigado a comer lá. Tá? Porque ele tem que ter, no meio da jornada de trabalho, durante a jornada de trabalho, não no meio, um intervalo para repouso e alimentação. Tá? Então, é o descanso e a alimentação que a pessoa tem, voltando o direito do trabalho como um direito social para a saúde do trabalhador. Então, para preservar a sua saúde, ninguém consegue trabalhar por pesquisa, mais de 8 horas sem um intervalo de 1 hora no meio da jornada. Então, se o empregador oferece essa comida para o trabalhador, ele está dando um benefício para o trabalhador, mas o trabalhador não precisa comer na empresa.
E o empregador que oferece a comida não precisa pagar o ticket. E aí como é que ficaria o reflexo desse valor? Não tem reflexo. Aí não tem. Ah, porque não é pago em Porque dinheiro. in natura ele está pagando. Tá? Se ele oferece a refeição, ele não fica obrigado a colocar no leite o valor que aquela refeição gerou para a empresa. Não, porque... Mas se ele der em dinheiro, ele é obrigado a colocar na empresa. Isso. Colocar dentro do holerite. O dinheiro sempre tem reflexo. Tá? Às vezes é uma boa saída para a empresa oferecer um restaurante, tira todos os funcionários para um restaurante, né? Paga-se por mês para aquela empresa. Aí então, porque você vê que tudo isso tem aquele cunho da proteção do trabalhador mesmo. Acaba sendo bom para o empresário e para o trabalhador, que vai ter uma comida às vezes balanceada, ele não vai comer um fast food, um salgado na rua, vai se alimentar bem e vai produzir mais. Porque eu já vi, acredito, deve ser bastante comum isso. A pessoa recebe esse cartão, que a doutora falou, e ele vai para abastecer o carro. Porque o cartão aceita esse valor como ticket, né? E desvirtua o objetivo da lei. Exatamente, né? O pagamento do benefício, né? Ele deixa de ser... Ele é dinheiro mesmo. Tanto é dinheiro que ele pode ser utilizado para outros fins. Entendi. Então, a alimentação seria uma saída. Uma outra questão, ainda mais nós estamos no ambiente universitário, como é que funciona hoje a lei de estágio? A lei de estágio, ela veio E as empresas procuram nas faculdades, né, tanto no direito como em outras faculdades, o aluno para trabalhar na empresa. Existe uma legislação, a gente sabe que existe. Como funciona essa lei hoje? Existe, ela é nova, ela fixa até salário para o estagiário. O estagiário tem que ser contratado no último ano de ensino dele. É um contrato por tempo determinado, então o que a gente fala? É um contrato a termo, ele já nasce com data certa para morrer. Porque você vai trabalhar com o profissional enquanto ele ainda não é profissional, ele é um estagiário, você vai preparar ele para o mercado de trabalho. O que a lei acha? A lei acha que se ele for preparado nos últimos 6 meses, coincidindo com a faculdade dele, a universidade, ele está preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Ele já pode ser contratado como um profissional, entendeu? Então, ele é contratado como estagiário no último período da faculdade. Tem que estar estudando para ser contratado. Ele tem direito aqui ao salário? Tem direito ao salário, férias? Tem direito a férias, tem direito ao registro, né, em carteira. Fundo de garantia também? Conta o tempo. Conta o tempo. Como tempo de serviço. E hoje, existe alguma empresa que vincula a esse estágio? Ou a faculdade pode franquear os seus alunos e a empresa vem cá e busca? Existe algum órgão que toma conta desses estágios ou não? Aí depende da região, depende do estado. A gente tem esses centros integrados de educação e escola que podem providenciar esses estudantes para as áreas que estão precisando. Que é o CIE, a sigla, isso, né? É isso mesmo. E aqui na nossa região, eu acho que é CIE que providencia esses alunos. Aí a empresa se filia a esse órgão? Se filia, paga uma taxa. E ela tem o profissional de acordo que, na verdade, ela tem o estagiário de acordo com o perfil que ela traça. Então, a empresa já manda para essa outra empresa o que ela quer. A jornada de trabalho desse aluno? Ela é reduzida. Ela é reduzida, ela é de 6 horas diárias. 6 horas. Isso. Pode ser no período da manhã, período ou da tarde. Noturno o que não. melhor é se ajustar. Noturno não. Não. Diurno então, manhã e período da tarde. Isso. Acho que para o aluno é uma boa isso, né? Porque ele faz a conciliação. Ótimo. Da teoria com a prática, né? E ele recebe, né, o incentivo ao trabalho. Além das questões monetárias, financeiras, de tempo de serviço, ele vai poder aplicar na prática aquilo que ele está vendo. Exatamente. O aluno de direito só pode fazer o estágio na área de direito por essa lei, ou não? Só. A vinculação, tá? A vinculação. Porque aí não tem como se mudar de área, não realmente é um estágio. Não, né? É um estágio, não está preparando para se transformar no profissional do futuro, né? Ok. Doutora, quero agradecer a sua presença, nosso tempo voa, só vê que o nosso tempo aqui tem muito assunto para a gente conversar aqui mais. Bastante assunto para a gente discutir de trabalho, que é uma área rica, né? Apenas uma pergunta, como está a área de trabalho hoje para o advogado? Olha, eu acho o direito do trabalho um direito muito acolhedor. Que bom. O campo está para qualquer profissional que se empenhe no que o cliente precisa, né? Mas eu acho não é uma área saturada, não. O advogado ainda consegue campo no nosso estado de São Paulo. Eu acredito que sim. Eu acredito que para bons profissionais não há saturação. Doutora, muito obrigado. Pego contar com a doutora numa próxima oportunidade, trazendo outro assunto de relevante importância para a nossa sociedade. Eu te agradeço. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Participe do nosso programa mandando e-mail para o nosso endereço eletrônico,
dando sugestões tanto de palestra como nossos palestrantes. Muito obrigado.